A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, é uma alegria, uma satisfação nossa de estarmos mais uma vez juntos aqui, eu com o meu esposo, o pastor Amém. Cláudio. Queremos compartilhar uma palavra, né? Ele estará compartilhando uma palavra de Deus, que Deus ministrou ao seu coração, né? Nós queremos aqui compartilhar com você que nos assiste. Antes de tudo, a gente quer deixar um convite para você, né? Nós somos pastores auxiliares do pastor Marcos Eberhardt. Nós somos da Igreja do Nazareno de Lages. A Igreja do Nazareno de Lages fica na rua Mário Ribeiro Ramos, 253. Se algum momento algum dia desse você quiser fazer uma visita para nós, será uma honra receber você, tá? E também, se essa palavra falar ao teu coração, nós te pedimos, compartilhe com alguém que Deus possa estar também falando com esta pessoa. E então nós vamos seguir, pastor Cláudio vai estar dirigindo esta palavra, nós vamos juntamente, né, estar acompanhando e compartilhando e acrescentando aquilo que Deus trazer ao nosso coração. Amém. Olá, espero que todos se encontrem bem. Vamos à palavra. Taria, você pode abrir sua Bíblia, pode nos acompanhar em Lucas 14, 25. O título dessa mensagem já começa, já dá uma pregação. O serviço de Cristo exige abnegação. Começamos aqui já com uma meditação. Abnegar-se para servir a Deus. Aqui diz assim no 25, grandes multidões o acompanhavam. E ele voltando lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filho e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, e todos vierem a zombar dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que indo contra o outro rei não se assenta primeiro para calcular que com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Entendo aqui que Jesus sempre levou multidões, muitas pessoas seguiram. Jesus andava arrastando multidões. A palavra começa assim, nesse texto eu entendo que muitos acompanham Jesus e muitos estão longe de Jesus. Eu entendo aqui quando ele vira-se para a multidão, quando ele diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece. Eu começo aqui com esse texto, aborrecer. Na verdade, a gente percebe aqui que Jesus está dizendo que, né, grandes multidões Sim. o acompanhavam, né? Acompanhavam e isso não é diferente nos nossos dias, né? Sim, exatamente. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas, você acompanha Jesus, né? Sim, a maioria vai sim, dizer que sim. Com certeza. Né? Mas a gente percebe aqui que Jesus ele faz uma divisão aqui, né? Exatamente. Ele diz, né? A multidão está acompanhando ele. Perfeito. Mas agora ele chama aqueles que devem segui-lo, né? Quem quer segui-lo? Porque é diferente quem acompanha Jesus, quem acompanha algumas coisas a respeito de Deus e quem segue a Cristo, perfeito, né? Perfeito. Então esse é já algo que não somente naquele tempo, né?
mas nós vimos sempre isso acontecendo. Hoje acontece muito. As pessoas só querem acompanhar, receber o que Deus pode proporcionar, né? Acompanhar os milagres que estão acontecendo em muitos lugares, né? É interessante que ele diz aqui também no texto, voltando-se ele para a multidão, voltando-se, diz, aí ele faz uma proposta. Se alguém quiser vir a mim e não aborrece, já existe uma condição aqui. É necessário, às vezes, refletir. Esse aborrecer, a quem vou aborrecer? Ele cita um bem maior nosso, nossa família. Ele começa dizendo que se não aborrecer o seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãs e irmãs, e ainda a sua própria vida. Interessante? Eu vejo aqui Jesus fazendo uma proposta. Para me seguir existe uma condição. E nós muitas vezes não estamos dispostos a assumir essa condição. Mas o que nós podemos entender com Jesus dizendo é necessário aborrecer? Como que eu devo aborrecer a minha família para seguir a Jesus? Né? A gente precisa explicar isso, que essa palavra, né? Aborrecer, a gente vai encontrar de uma forma melhor explicada em Mateus capítulo 10, né? 36, 37. 37 diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim. Então, esse aborrecer está se referindo que Deus, Jesus, ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Perfeito, é isso. Né? Este é o grande mandamento, é isso, né? que é a palavra, exato. Jesus, quando foi interrogado a respeito do maior mandamento, ele diz, né? Amarás, né, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Isso. Então, nós podemos aqui explicar isso um pouco melhor, porque a princípio, quando a gente lê assim, então eu tenho que aborrecer os meus, mas o que é esse aborrecer? Perfeito. O aborrecer, né, ele fala aqui de eu colocar Deus antes. Amém. Isso. Amar mais a Deus. Sim, né? Exato. Colocar a minha escolha tem que ser sempre a vontade dele para minha vida. O conselho da palavra, ele precisa estar acima do que o conselho da minha própria família. Perfeito. Que muitas vezes, né, nós não queremos ouvir, chatear, aborrecer os nossos e ignorar ou não aceitar o conselho da nossa família. Afinal de contas, a família nos ama. Sim. Mas aqui a palavra está dizendo que nós precisamos amar primeiramente a Deus. Nós preocupamos muito em cuidar da nossa família, e é o nosso dever. Claro. Mas nós esquecemos que se nós formos buscar primeiro colocar Jesus acima de toda os nossos cuidados familiares, nós devemos lembrar que quando nós cuidamos das coisas do reino, Ele cuida dos nossos. Exatamente. Então, e na verdade, né, a gente vê isso vivendo hoje, né? A nossa caminhada cristã, ela começou com a minha vida andando com Cristo primeiro. Sim, é verdade. Né? Eu fui uma esposa que orou pelo marido. Sim, né? Me converti após. Isso. Glória a Deus por isso. Amém. Mas hoje nós estamos vivendo o quê? Num outro... a gente está servindo a Deus juntos. Juntos, sim, né? Perfeito. E essa é a vontade de Deus. Não é que Deus quer que separar alguém, mas Ele quer que nós colocamos... Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, e eu digo isso digamos assim, testifico com a minha própria vida de muitas vezes ter que ter feito essa escolha de colocar Deus em primeiro lugar. Foi a melhor escolha. Buscando ter a sabedoria da parte de Deus de como conduzir ali, mas Deus então vai trazendo o quê? Vai trazendo os nossos, né? Sim, com certeza. Os nossos vão nos acompanhando. Hoje a nossa casa, graças a Deus, serve a Deus. Amém. Né? Mas não foi assim no início. Isso também é verdade. É algo que pode ser ministrado na vida de pessoas, de mulheres ou de maridos que estão caminhando sozinhos. Cada uma direção. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, Deus vai trabalhando nos nossos e hoje Deus continua em primeiro lugar, mas nós estamos juntos, né? Servindo a Deus juntos. Com certeza. E isso tem sido um grande privilégio, né? E essa é a vontade de Deus para minha casa e para a sua casa. Amém. Eu reconheço isso. Reconheço isso, que foi exatamente assim. Priorizamos Jesus. Sim. E graças a essa prioridade que demos, hoje toda a nossa casa serve ao Senhor. Eu entendi
e que para servir ao Senhor precisava de abnegação. Sim. Deixar muitas vezes as nossas coisas de lado e focar no reino. E isso, graças a essa decisão nossa, nos alinhou com a palavra de Deus, e hoje nós temos uma casa abençoada com essa visão do reino. Primeiro o Senhor Jesus, depois nós. Exatamente. Porque Ele que cuida de nós. Se nós não pensarmos dessa forma, nós sempre estamos buscando as coisas erradas. Nós buscamos as coisas excelentes, que é colocar Ele em primeiro lugar, focando na palavra dEle, na direção que nós temos recebido da palavra. É verdade? O pastor Marcos sempre usa uma frase que quando cuida do que é de Deus, Senhor, que Ele cuidará do que é seu, do que verdade. está relacionado à tua vida. Então, quando nós entendemos isso, e claro que isso precisa ter sabedoria, né? Claro, sempre com a certeza. orientação do Espírito Santo, que Sempre. é um processo, foi Sempre. um processo na minha vida, nas nossas vidas, Amém. é um processo na vida de todo aquele, mas a importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Com certeza. Né? Vejo também aqui, pastor. Esse é o aborrecer, né? Sim. É o amar mais. Eu vejo aqui que isso nos arremete a pensar assim, que Deus tem compromisso Com quem tem compromisso com Ele. Muitas vezes a gente quer cuidar mais de outras coisas, até de nossa família, e às vezes pedimos coisas a Deus que exigem uma abnegação, exigem um compromisso, uma aliança com Deus. Então nós aprendemos na nossa trajetória de que nós, tendo compromisso com Deus, Ele tem conosco. Amém. E muitas vezes nós queremos buscar coisas em Deus sem ter o compromisso com Ele. E qual é o compromisso? A servidão. Servir ao reino. Ser Não é verdade? discípulo, né? Ser discípulo, exatamente. Isso, é de Jesus para ao lado, né? É discipulado. Sim. Então, recebemos de Cristo e passamos para as pessoas. Então, nós precisamos viver isso para poder alinhar-se nessa palavra e na vontade do Senhor. Amém? Você quer prosseguir ali? Amém. Na sequência, né? Sim. Vamos para o outro ponto? O 27. Interessante aqui, né, no 27 que a palavra de Deus diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Compartilhando um pouquinho da cruz. Os cristãos têm muito medo dessa palavra, muitas vezes a gente percebe. Eles acham que a cruz é um peso. Eles ainda, quando falamos em cruz, muitos de nós têm uma lembrança do madeiro. O madeiro onde Jesus foi crucificado. Mas não quando Jesus pede para que nós venhamos tomar a nossa parte na caminhada, na comissão de Cristo, não é o madeiro que Ele pede que nós colocamos sobre nossos ombros. É o trabalho do reino, é a abdicação, é a morte para nós e a serviço do reino. Essa seria a nossa cruz. É morrendo para nós e viver a vida para Cristo. E muitas vezes a gente, quando fala cruz, lembra logo de onde Cristo morreu, aquele madeiro pesado que nós temos que carregar uma cruz. Não é essa. É o morrer para nós. Podemos entender aqui que a frase que Paulo vai citar, ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Né? Então é nesse sentido, né? Você o abrir mão, né? Você deixar de ser quem você era e começar a ser quem Deus está te ensinando a ser. Né? Perfeito. Porque isso é ser discípulo de Jesus. Sim. Né? Dia após dia nós vamos aprendendo por meio da palavra de Deus como que nós precisamos proceder. Perfeito. Então a cruz é o que? Eu abrir mão, eu morrer para minha vontade e eu entender que aquilo que eu estou aprendendo é o melhor. Então eu devo colocar isso em prática, né? Podemos ver dessa forma. Perfeito. E podemos também ver o terceiro ponto aqui, que fala de um cálculo, de uma avaliação que precisa ser feita para ser discípulo de Jesus. Perfeito. Né? Aqui diz assim no 28: qual, pois, de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro por calcular as despesas, verificar se tem meios para concluir, para que não suceder que, tendo lançado alicerce, não podendo acabar, outros vierem zombar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Eu creio que na nossa caminhada cristã, essa palavra nos arremete a pensar um pouquinho. Nós queremos servir, muitas vezes, a Cristo na empolgação. A palavra vem ao nosso coração e a gente sente: agora é a hora minha de servir a Deus. E temos aquela empolgação de que agora eu vou fazer a vontade de Deus, mas não fazemos cálculos.
Quando nós muitas vezes queremos servir a Deus do nosso jeito e às vezes nós nos perdemos um pouquinho. Eu vejo muito cristão, começa tão empolgado no serviço do reino, sentiu que a palavra que chegou ao coração dele aqueceu e aquela palavra leva ele a ser o discípulo de Cristo. Mas ele não faz os cálculos que nós, muitas vezes, para seguir a Cristo, nós precisamos lembrar daquela proposta de abnegação, morrer para si. Então nós, na empolgação, muitas vezes nós se lançamos na vida cristã, querendo agora eu vou seguir Jesus, mas a gente vê que tem um preço. Até a questão da torre ser construída, dá pra gente entender como uma comparação para nós, que a nossa vida em Cristo, ela está sendo construída, né? Perfeito. Então, e o alicerce dela sim, a Cristo. Sim, mas é uma pedrinha por vez, é um tijolinho sim, por claro, vez, com né? certeza. É uma construção. Então, é uma construção. Bem planejada. Deus, ele está nos reconstruindo, perfeito, refazendo, né? E essa construção vai muitas vezes passar por vários processos, por dificuldades, construção que às vezes para um pouquinho, não anda como a gente quer, muitas vezes vai exigir de nós algumas coisas que nós não gostaríamos de fazer. Então a construção da nossa vida, né? Perfeito. Ela é algo que eu preciso levar em conta, que eu vou ter tempos de dificuldade. Com certeza. E tem muitas pessoas, porque hoje em dia esta palavra é uma palavra que confronta muitos que ouvem a palavra de Deus, porque hoje em dia tem se vendido, tem se oferecido um evangelho barato. Né? Foi pela graça, mas não é de graça. Né? A obra de Cristo então ele não é de graça, ou seja, há uma necessidade de eu também fazer a minha parte. Cabe e hoje em dia as pessoas querem o quê? Querem só aquilo que é bom, né? Os milagres de Deus, aquilo que Deus pode nos proporcionar. Procuram os favores de Deus. Os favores de Deus, sendo que o maior favor de Deus, eu sempre digo que o maior milagre do Senhor na nossa vida é a conversão, é a nossa entrega, a construção da nossa vida, né? Então ele diz que a importância de a gente avaliar isso. Avaliar se podemos. Se vamos, né? Nós precisamos entender que as coisas vão muitas vezes ser difíceis, né? O evangelho não nos engana. Não, a palavra não. Deve haver renúncias. Exatamente. Deve haver sacrifício. Esse é o evangelho da cruz que nós estamos ensinando. Exatamente. O evangelho da cruz é o evangelho da renúncia, da morte para si mesmo. Por isso devemos calcular. As maiores, é claro que aqui ao cuidar de Deus, há muitas bênçãos da parte de Deus que vão ser proporcionadas a nós em vida, mas o melhor, como nós falamos na última vez, está por vir, Amém. Ou seja, é na eternidade. Com certeza. Então, a recompensa de tudo isso que a gente vai abrir mão é algo que Deus tem preparado para nós, e a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Meu Deus. Então é focar naquilo que é eterno. Devemos colocar a expectativa ali, né? Exatamente. Então esse é um cálculo que a gente precisa necessário fazer, né? E na sequência a gente pode perceber também que existe uma outra comparação de avaliar os homens que se tem para uma batalha, né? No versículo 31, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens. Ou seja, a vida cristã é uma vida também que vai requerer de nós batalharmos, né? E assim, vai haver lutas. E a batalha em si, é claro que nós precisamos vigiar o nosso inimigo. Com certeza. Existe um inimigo espiritual, mas nós precisamos vigiar a nós mesmos. Com certeza. Ver, né, como está a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Se nós temos uma vida de consagração para poder combater o nosso inimigo, que seria espiritual. O que é eu fazer a conta daqueles que eu tenho para a batalha? É ver se a minha vida está caminhando, firmado na rocha, tendo as disciplinas espirituais que a Bíblia me orienta, que é a leitura da palavra, a oração, a comunhão. Tudo isso vai me fortalecer. É ali que eu estou me tornando alguém equipada, né?
para a glória de Deus e fortalecida para vencer as batalhas que nós vamos ter, né? Perfeito. Aí você está fortalecido espiritualmente para enfrentar essas batalhas, que essa proposta aqui é interessante. Nós devemos estar sempre munidos da armadura de Deus para os confrontos. Nós não podemos estar desprevenidos. Nós temos que calcular a força do nosso inimigo. Então devemos ser precavidos. Na armadura, né? O Paulo ensina que nós temos que nos revestir, né? Exato. Ela é algo que está pronto para nós precisamos nos apropriar disso, né? Muito bem. Né? Então, é isso que também se refere àquele cálculo. Como que eu estou? Exato. Eu preciso entender que eu preciso agora caminhar com Cristo e fazer a minha parte, Perfeito. Né? Abrir mão de algumas coisas e buscar aquilo que é a vontade de Deus. Vigiar não somente o inimigo, vigiar nós mesmos. Primeiro nós. Porque a nossa condição espiritual precisa ser analisada. Muitas vezes nós menosprezamos o inimigo. Às vezes a gente está vivendo alguma situação que a gente se depara que está se sentindo enfraquecido no momento. Isso revela que nós estamos precisando buscar mais a Deus. Exatamente. Né? Então essa podemos dizer assim que é uma palavra que nos orienta a amar a Deus, né? Amar a Deus e colocar Ele em primeiro plano. Exatamente. Um tempo de um tempo atrás, Deus ministrar uma palavra no meu coração sobre o amar a Deus, né? Então Ele colocou no meu coração que o amar a Deus, eu vou manifestar o meu amor a Deus pelas escolhas que eu faço. Perfeito. Né? Não é só aquilo que eu canto, que eu falo para Deus, mas as escolhas que eu faço. Perfeito. Né? E também por aquilo que muitas vezes precisa trazer incômodo, tristeza ao meu coração. Quando eu não estou buscando a Deus, quando eu não estou servindo a Ele, isso tem que trazer incômodo no meu coração. Exatamente. Né? E não posso agora achar que tá tudo bem. Não está tudo bem. Ali eu revelo, ali eu manifesto meu amor a Deus, né? E eu lembro também que quando nesta palavra o Senhor ministrou meu coração que o amor a Deus nós vamos revelar, nós vamos manifestar a Ele quando nós somos capazes de perder algo por Ele. Amém. É renúncia, né? Se somos capazes de perder algo por Deus, porque muitas vezes na caminhada cristã a gente vai perder alguns amigos, a gente vai perder às vezes algumas coisas que são vantagens humanas, né? Nem todos querem nos acompanhar. E também eu estou trabalhando num lugar, é muito bom, mas isso está me afastando de Deus. Quando eu amo a Deus, eu digo, eu estou disposta a perder isso, porque o que eu estou ganhando é melhor com Deus. Amém? Eu creio que essa palavra possa ter falado ao coração, ao seu coração, né? Que nós possamos, então, que seja assim para a glória do Senhor, caminhar nessa direção, lembrando que Deus pede um amor, né? Ele nos convida a amá-lo, mas Ele nos amou primeiro. Com certeza. Né? O amor de Deus é muito maior. Então viver esse amor é algo muito grande, muito especial. Amém. É isso, pastor Claudio? Eu creio que sim. Eu espero que possa ter abençoado pessoas. Eu espero que essa palavra possa ser colocada no coração, refletida, medida, calculada. Amém. E que nós possamos analisar o que temos deixado por Cristo. O que temos, onde temos colocado nossos sonhos. Amém. Onde temos colocado Jesus em primeiro lugar, ou nossa família. Eu creio que essa palavra nos leva a uma reflexão para que nós venhamos a entender o que estamos pretendendo. Amém. E não esquecendo que é necessário servir a Ele, mas precisa de abnegação. E nós não temos essa visão. O homem quer sempre ter mais e mais, mas ele esquece que para seguir a Cristo ele precisa deixar muitas coisas para trás. E a dificuldade, muitos que perseguem as bênçãos do Senhor, mas não querem ir a Ele e continuar no propósito de seguir até o fim. Então é uma dificuldade muito grande hoje nas pessoas entenderem que ser um cristão tem um preço, mas vale a pena. Amém. O melhor está por vir. Amém. 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 É isso aí. Não sei se no início eu observei, mas a Igreja do Nazareno de Lages, né, a Casa do Pai, como nós temos
sido colocado hoje, denominado hoje. Ela fica na rua Mário Ribeiro Ramos, 253, no bairro São Cristóvão. Eu acho que no início eu esqueci de, o bairro, né? de colocar o bairro. Então, Exato. Se você puder nos fazer uma visita, Está convidado será uma alegria. a participar e com a gente cultuar a Deus. Será uma alegria. Vamos Amém. fazer ainda uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Você quer orar? Quer que eu ore? Amém. Posso orar? Amém. Amém. Querido Deus, esta é a Tua palavra. Amém. E nós estamos aqui Semeado, para servir ao Senhor. Nós lançamos as sementes, Pai. E eu creio, Senhor, ó Deus, que o Senhor será glorificado, Pai. Amém, Senhor. Que essa palavra venha germinar no coração daquele que ouvir. Amém. E que o Senhor seja, Senhor, ó Deus, sempre lembrado. Aleluia. E que nós possamos, Senhor, ó Deus, também, ó Deus, manter essa palavra em nosso coração. Amém. Que nós continuemos, Pai, ó Deus, sendo sempre, Pai, ó Deus, escolhendo a melhor parte. Amém. O Senhor primeiro. Abnegando-se, Senhor, muitas vezes de nós. Fazendo a Tua vontade. Amém. Pai, que essa palavra alcance aquele que precisa. Amém. Abençoando essas É Tua vidas, palavra, Pai. Pai. Pois nós viemos Ela não aqui volte vazia. a glorificar o Senhor. Em Que essa nome de Jesus. singela oração, Pai, glorifique o Teu santo nome. Amém. Nós oramos assim, Em ó nome Deus, de no Jesus. nome santo de Jesus, agradecidos ao Senhor por estar aqui te servindo, Glória Pai. a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom.